Você é sempre rejeitado. As pessoas te tratam mal sem motivo. Você tenta ser bom, tenta agradar, tenta se encaixar, mas não funciona. Você é excluído, ignorado, desprezado, e você não entende por quê. Você se pergunta: o que há de errado comigo? Por que ninguém me aceita? Por que as pessoas sempre me tratam mal? E eu vou te dizer uma verdade que vai mudar completamente a forma como você enxerga isso. Você não é rejeitado porque tem algo de errado com você. Você é rejeitado porque tem algo de diferente em você. Você carrega a luz, e o mundo odeia a luz. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. O mundo não te rejeita porque você é ruim. O mundo te rejeita porque você não é dele. Você é de Deus, e isso muda tudo. Escute bem o que vou te falar. Rejeição dói. Eu sei que dói. Você quer ser aceito, você quer pertencer, você quer ser amado. É normal. Mas quando você entende que a rejeição do mundo é na verdade confirmação de que você pertence a Deus, a dor se transforma. Não desaparece, mas tem propósito, tem significado, e você para de se culpar, para de achar que o problema é você, e começa a entender que você foi separado, escolhido, chamado para fora. E isso não é maldição, é bênção disfarçada de rejeição. A primeira verdade é esta: você é rejeitado porque carrega luz em meio às trevas. Jesus disse em João 3: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam expostas. Você entende o que isso significa? Quando você vive em santidade, quando você busca a Deus, quando você se recusa a fazer o que todo mundo faz, você se torna luz, e luz expõe trevas, e as pessoas que vivem em trevas odeiam isso, porque você as incomoda. Sua vida santa é um espelho que mostra a sujeira delas. Sua integridade expõe a falsidade delas. Sua fé confronta a incredulidade delas. E elas te rejeitam, não porque você é ruim, mas porque você é bom demais. Porque você carrega luz. E luz incomoda quem escolheu viver nas trevas. E você tenta se encaixar. Você tenta ser aceito. Você esconde sua fé. Você abaixa seu padrão. Você faz concessões, só para não ser rejeitado. Mas não funciona, porque a luz não se esconde. Ou você brilha, ou você apaga. E se você apagar sua luz para ser aceito pelo mundo, você perde sua identidade. Você deixa de ser quem Deus te chamou para ser. E no final, mesmo se o mundo te aceitar, você vai estar vazio, porque vendeu sua alma para pertencer. Então não faça isso. Não apague sua luz. Não esconda quem você é. Brilhe, mesmo que isso signifique rejeição, mesmo que isso signifique solidão, porque sua luz não é para agradar as trevas. Sua luz é para glorificar a Deus. E quando você brilha para Deus, mesmo rejeitado pelos homens, você está cumprindo seu propósito. A segunda verdade é: o mundo odeia em você o Cristo que você reflete. Jesus disse em João 15: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. O mundo não te odeia pessoalmente. O mundo odeia Cristo em você. Quando você vive para Cristo, quando você o reflete, quando você age como Ele, fala como Ele, ama como Ele, o mundo te rejeita. Não porque você é desagradável, mas porque Cristo é insuportável para quem não o conhece. A santidade dele expõe o pecado do mundo. A verdade dele confronta a mentira do mundo. O amor dele envergonha a indiferença do mundo. E quando você carrega Cristo, você carrega tudo isso, e o mundo te rejeita por causa dele. E isso deveria te consolar, porque se você está sendo rejeitado por causa de Cristo, você está no caminho certo. Você está fazendo algo certo. Paulo disse: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não talvez, serão, é garantido. Se você vive para Cristo, você será rejeitado. Se você não está sendo rejeitado, talvez você não esteja vivendo radicalmente o suficiente. Talvez você esteja se misturando demais com o mundo. Talvez você esteja escondendo Cristo ao invés de refleti-lo. E aí o mundo te aceita, mas Deus não se agrada, porque você está vivendo para agradar homens, não para glorificar Deus. Então, se você está sendo rejeitado, se as pessoas te tratam mal, se você é excluído, desprezado, ignorado, pergunte a si mesmo: é por causa de Cristo? É porque eu o reflito? É porque eu me recuso a viver como o mundo vive? Se a resposta é sim, então alegre-se, porque você está sendo rejeitado pelas razões certas. E isso não é tragédia, é honra, é privilégio, é confirmação de que você pertence a Cristo, não ao mundo. A terceira verdade é: rejeição humana é sinal de aprovação divina. Jesus foi o homem mais rejeitado da história. Isaías 53 diz:
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi rejeitado por sua própria família, foi traído por seus discípulos, foi negado por Pedro, foi entregue por Judas, foi abandonado por todos e crucificado pelo mundo. Ele experimentou a rejeição máxima. E sabe o que isso significa? Que se você está sendo rejeitado, você está em boa companhia, você está seguindo os passos de Cristo. E isso não é maldição, é confirmação de que você está no caminho certo. E mais, rejeição humana muitas vezes é preparação para a aprovação divina. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão, esquecido por todos, mas Deus não o esqueceu. E a rejeição que ele sofreu foi exatamente o que o preparou para ser governador do Egito. A rejeição o moldou, a prisão o purificou, a solidão o fortaleceu. E quando Deus o exaltou, ele estava pronto. E você está passando pelo mesmo processo. A rejeição que você enfrenta agora não é o fim, é preparação. Deus está te moldando, te purificando, te separando para algo maior. E quando chegar a hora, quando Deus te exaltar, você vai entender. Você vai olhar para trás e agradecer pela rejeição, porque ela te preparou para a aprovação que vem de Deus. Então pare de buscar a aprovação humana. Pare de se desesperar porque as pessoas não te aceitam. Busque a aprovação divina. E quando Deus aprovar, não importa quem te rejeita, porque a aprovação de Deus vale mais que a de 1000 homens. E quando você vive para agradar a Deus, mesmo rejeitado pelos homens, você tem paz, porque sabe que está fazendo o que importa. E isso basta. A quarta e última verdade é: você foi separado, não abandonado. Você se sente sozinho, você se sente isolado. Você olha ao redor e não vê ninguém, e acha que foi abandonado, mas não foi. Você foi separado. Deus te tirou do meio do mundo porque te chamou para algo diferente. Te separou porque te escolheu. 2 Coríntios 6 diz: saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Separação não é abandono, é chamado. É você sendo tirado do comum para o extraordinário, do mundano para o santo, do temporal para o eterno. E sim, separação dói. Você perde amigos, você se afasta de família, você não se encaixa mais em lugares onde antes você pertencia. Mas isso não é tragédia, é transformação. É você morrendo para o velho e nascendo para o novo. É você saindo do Egito e indo para a terra prometida. E no meio do caminho tem deserto, tem solidão, tem dor, mas do outro lado tem Canaã, tem propósito, tem glória, e vale a pena atravessar o deserto para chegar lá. E você não está sozinho no deserto. Deus está com você. Ele prometeu em Hebreus 13: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode estar separado de pessoas, mas não está separado de Deus. E Deus é suficiente. Deus preenche, Deus consola. E quando você tem a Deus, você tem tudo. Você não precisa da aprovação do mundo. Você não precisa pertencer a grupos. Você não precisa ser aceito por todos, porque você tem a Deus. E Ele te aceita completamente. Te ama incondicionalmente. Te escolheu eternamente. Então, se você está sendo rejeitado, se as pessoas te tratam mal, se você se sente sozinho, entenda, você não foi abandonado, você foi separado. Deus te tirou do mundo porque te chamou para si. E isso não é maldição, é a maior bênção que existe, porque você pertence a Deus. Você é filho do Rei, você é escolhido, separado, santo. E um dia, quando Cristo voltar, quando você estiver na glória, você vai olhar para toda a rejeição que sofreu e vai dizer: valeu a pena cada dor, cada lágrima, cada rejeição, porque me trouxe até aqui, porque me moldou, porque me fez entender que eu não pertenço a este mundo, eu pertenço a Deus, para sempre. Vamos orar agora, vamos entregar a dor da rejeição, vamos agradecer por ser separado, vamos descansar na verdade de que pertencemos a Deus. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com o coração ferido. A rejeição dói, ser tratado mal sem motivo dói, ser excluído, desprezado, ignorado, dói. E eu confesso que muitas vezes me perguntei: o que há de errado comigo? Por que ninguém me aceita? Mas hoje eu entendo, não há nada de errado comigo. Eu apenas não sou deste mundo. Eu pertenço a Ti, e o mundo rejeita o que não reconhece.
O mundo odeia a luz, e eu carrego a tua luz. Senhor, perdoa-me pelas vezes que tentei apagar minha luz para ser aceito. Perdoa-me pelas vezes que escondi minha fé, abaixei meu padrão, fiz concessões, só para não ser rejeitado. Eu estava errado, porque eu não devo buscar a aprovação do mundo, eu devo buscar a tua aprovação. E quando eu te agrado, não importa quem me rejeita. Pai, ajuda-me a ver a rejeição com teus olhos, não como maldição, mas como confirmação de que estou no caminho certo. Não como abandono, mas como separação para algo maior. Ajuda-me a entender que se o mundo me rejeita, é porque eu não pertenço a ele, eu pertenço a ti, e isso é a maior honra que existe. Senhor, fortalece-me na solidão, porque às vezes eu me sinto tão sozinho, tão isolado, mas tu prometeste que nunca me deixarias. Então enche-me da tua presença, consola-me com teu amor. Lembra-me que não estou sozinho, tu estás comigo, e isso basta. E Senhor, usa a rejeição que eu enfrento para me moldar, para me purificar, para me preparar para o que tu tens para mim, porque eu sei que não estou sendo rejeitado à toa. Há propósito nisso, há preparação nisso, e eu confio em ti, mesmo quando dói, eu confio. Obrigado, Pai, porque me separaste. Obrigado porque me chamaste para fora do mundo. Obrigado porque me escolheste. Eu sei que isso significa rejeição humana, mas também significa aprovação divina. E eu escolho tua aprovação. Eu escolho te agradar. Eu escolho pertencer a ti, mesmo que isso signifique não pertencer a mais ninguém. E eu declaro, eu não sou deste mundo, eu sou de Deus. Eu carrego luz, eu reflito Cristo. E se o mundo me rejeita por isso, que assim seja, porque eu não vivo para o mundo, eu vivo para Deus. E isso nunca vai mudar. Em nome de Jesus, o mais rejeitado, mas o mais glorificado. Amém.